Olá, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Cenário Diversidade. Eu sou Luciana Santos e o nosso tema hoje é a influência da religião na política. E para conversar sobre esse tema, eu convidei o professor Daniel Lima, que é mestre em História Social pela Universidade Federal do Amazonas, doutor em Teologia, cientista da religião, professor do Departamento de História da UFAM e também professor na UEA, na área de Ciência da Religião, para o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer meu, Luciano, estar com vocês, estar podendo contribuir aí com essa temática tão relevante para a sociedade. Verdade, obrigada. E, professor, o Brasil ele é um país laico, né? A gente sabe disso, mas a gente tem diversos casos de interferência da religião na política, nos poderes constituídos em si, né? E isso passa a impressão de que se trata aí de um problema novo, mas na verdade ele é um fenômeno, né, que já acontece há bastante tempo, não é isso, professor? Desde tempos imemoriais, política e religião sempre misturaram, né, na natureza humana. Eu acho que você está bem se referindo aí a um contexto mais nosso de Brasil, né, da influência quando a coroa portuguesa e a Igreja Católica empreenderam, né, o projeto colonizador, e essa relação foi visceral, né, ela se retroalimentou por centenas de anos, vamos lembrar assim. Acredito que agora, pensando no nosso tema de hoje, é a vez dos evangélicos, né? Parece que, uma vez que estabelecidos aí a separação da laicidade do Estado, isso é oriundo lá da Revolução Francesa, quando a religião tinha uma relação também muito própria com a nobreza da época, e os poderes foram distribuídos, por assim dizer, aonde a religião agora estaria não mais relacionada diretamente à forma de governar, mas numa relação de fórum íntimo, né? E mesmo assim eu acho que o Durkheim, aquele clássico da sociologia, tem razão quando ele vai dizer que, de fato, a religião é um fato social, está vivíssimo, ainda mais na alma brasileira, né? O nosso povo é carregado dessa influência religiosa, multirreligiosa, a pluralidade religiosa que formou a nossa nação presente. Mas a questão em si, o eixo da sua pergunta está na relação da mistura que se faz, né? Acho que nós, professores, pesquisadores, temos um grande compromisso social de traduzir os problemas oriundos dessa relação para o cidadão comum, né, para o dia a dia, para aquela pessoa que vota, que realmente participa da sua cidadania por meio do voto, a partir do voto. Mas antes de chegar nessa parte dos protestantes, dos evangélicos, como o senhor falou, o meu pensamento inicial era realmente essa ligação da Igreja Católica nessa questão da colonização. E aí eu queria que o senhor resgatasse um pouquinho como é que foi e como isso refletiu, né, na nossa legislação, no nosso modo de ser, como o senhor falou, dessa influência que a gente tem tão grande. Em linhas gerais, Luciana, como dizia a pesquisadora Marilene Correia, lá da UFAM, né? Em sua obra máxima ali, a obra seminal No País das Amazonas, bem conhecida. Ali quando ela começa a classificar os colonos, a igreja, a presença da coroa portuguesa na Amazônia, ela tem uma frase que me leva a refletir sobre esse processo, né? Em que toda a dinâmica da vida, o modus operandi da natureza, do comportamento dos brasileiros, sempre foi em servir a Deus e ao rei. Mesmo que, ela diz lá, né, em alguns momentos, contrariar ao rei significava contrariar a Deus. Então vai ter momentos que os interesses de Deus, entre aspas, estarão submetidos absolutamente aos interesses do rei. E essa foi a dinâmica por séculos. Vamos lembrar ali do que a gente estudou na escola, né? Os jesuítas chegaram primeiramente com aquelas expedições de colonização na década de 30 ali do século XVI, 1530, 33, 36, 39, com a missão de realmente estabelecer reino católico a partir da dominação portuguesa e espanhola. Isso se deu por mais de 200 anos com a influência dos jesuítas aqui, vamos lembrar, né? Num determinado momento em que os interesses começaram a se chocar, Marquês de Pombal foi o responsável, por assim dizer, por expulsar os jesuítas daqui,
porque, como dizia também uma outra historiadora da educação, Maria Lúcia Aranha, de cada 3 filhos que um brasileiro tinha, 2 estavam nas mãos da Igreja Católica. No final, a conta não ia bater, né? Ou seja, 2 que estavam na mão da Igreja Católica, porque um se formava doutor e o outro se formava padre. E aquele primeiro filho geralmente herdava ali o engenho, a empresa da família. E então essa relação, enquanto ela se retroalimenta, ela também se espelhe, né? Ela vai se degladiar em muitos momentos. A história dos períodos da história do Brasil é repleta dessa relação tensa do catolicismo presente, demarcando posições. Quando nós temos a proclamação da República pelos ventos ali do que estava acontecendo no mundo, as separações dos poderes, né? A Igreja Católica definitivamente deixa de ser a religião oficial do Estado brasileiro, mas só que não, né, como dizem as pessoas, né? Muito presente em todas as relações, herança de mais de 300, 400 anos de participação na vida. Então nós temos o século XX como um século de organização social e política tensa no nosso país, mas que a Igreja Católica se manteve muito próxima nas primeiras décadas do século XX. Acho que foi um bom resumo. Acho que sim. Falar de 500 anos assim. Mas então, como você falou, a gente tem hoje um novo protagonista aí, né, que são os evangélicos. E aí eu queria lhe perguntar como é que é essa relação inicial, né, deles com a política aqui no Brasil. Como é que se Olha, eu também tentando fazer uma síntese dessa pergunta, até para o nosso ouvinte ou telespectador, né, compreender bem, ainda puxando um pouquinho ali da Igreja Católica, na Constituição de 1524, o que fica claro ali? É que por causa da relação que Portugal tinha com a Inglaterra, amistosa, a Constituição já começa a dar os sinais de abertura para receber outros grupos. Então a Igreja Católica continuava como religião oficial, mas outros grupos passaram a vir, os anglicanos, os luteranos, os metodistas, né? Nesse período, os batistas, mas muito reclusos ainda, sem um impacto social forte. A Igreja Católica, a proclamação da República, a partir de 1889, beleza. Então isso vai se ampliar. E aí vem as primeiras igrejas oriundas daquele fundamentalismo norte-americano, que a gente chama ali do Bible Belt, chamado do sul dos Estados Unidos, que é responsável pela era do denominacionalismo, pela expansão, a evangelização do mundo, aquela coisa, aquela missão muito inspirada nesse desejo de evangelizar o mundo. O evangélico, por natureza, ele é profundamente prosélito, né? Aliás, diga-se de passagem, do mundo inteiro, dos países que se evangeliza católico, é no Brasil, né? Porque o católico, em tese, por conta dessa visão de mundo mais fundamentalista evangélica, está equivocado, é um ímpio e precisa se converter à religião evangélica. No bojo desse movimento, vêm os chamados pentecostais, ali no final do século XIX, início do século XX, e aí eu falo isso no texto, né, que deu origem a essa nossa conversa. Muito importante fazer um parêntese aqui, Luciana, lembrar que essa conversa é oriunda de um texto que virou um minicurso lá no 7º seminário do programa de pós-graduação da UFAM, em História, em que nós tivemos ali o prazer de conversar, dialogar a partir da história, a perspectiva da religião, né? Conversar, entrelaçar ali as perspectivas. Vai virar um livro, não é isso? Isso, esse texto já está pronto, primeiramente vai sair num livro chamado Paradoxo da Amazônia, mandar um abraço aí para o meu amigo Eduardo e todos os que compõem, porque a ideia do livro Paradoxo da Amazônia é pensar a Amazônia a partir de alguns pesquisadores sobre os seus diversos olhares, inclusive o religioso, que nos compõe. Então ali existe uma dimensão entre política e religião, pensando as histórias da complexidade na Amazônia e outras dimensões mais. Isso vai sair em breve, também ser publicado num artigo. Mas voltando à pergunta original. Então, como foi, né, que essa aproximação dos evangélicos com a política? Existem 2 momentos, eu consideraria agora o atual um terceiro, mas um primeiro momento é um movimento de completa negação com o mundo social, especialmente dos atores que hoje estão, os chamados pentecostais ou neopentecostais. Em sua origem, 110 anos atrás, eles estavam comprometidos com uma visão de mundo apolítica,
A política, esse azinho tem que estar aí, né? Quer dizer, muito comprometida com valores de um fundamentalismo doutrinário, como eu falei, norte-americano, que negava este mundo por um outro, né? Quer dizer, a ideia do escatologismo, né? Jesus Cristo vai voltar, então não preciso me envolver com as demandas do mundo, porque é perda de tempo. Eu preciso me preparar, separar aquela vida regrada. E qual é o prejuízo nisso, né? Você vê uma composição de membros, em sua grande maioria, analfabetos. Os pentecostais, em sua maioria, eles vêm desses rincões, desses grotões, nessas grotas, vamos colocar assim, de pessoas de todos os rincões do país, pobres, empobrecidas, pessoas analfabetas, e que, pelo apelo, pelo discurso muito inovador em comparação aos outros grupos protestantes mais tradicionais, né, menos fervorosos, a população vai aderir. Basta lembrar o nosso contexto amazônico, né? A formação da Assembleia de Deus no Amazonas ou na Amazônia se dá naquele período de crise da economia da borracha. Você imaginou para pensar a torrente humana que vinha dos interiores e não tinha onde cair morta? Então, muitas agências... acolhida. A igreja vai ser um fundamental para isso. Isso é positivo, é um olhar positivo que eu estou traçando aqui. Mas na questão política em si, vai perdurar aquela ideia de que crente não se mete com política. Passaram algumas décadas, eu digo no texto, né, Jesus não voltou, os pentecostais tiveram que matricular seus filhos nas escolas, tiveram que se profissionalizar, né, tiveram que se envolver com o mundo do trabalho, pagar contas, eles adoecem também, né? E aí a dinâmica social começou a se espraiar, começou a se capilarizar na vida, e os pentecostais começaram a notar que a política ela não era tão má assim, né? Desde que ela me trouxesse algum benefício. Política, agora, crente vota, irmão vota no irmão. Isso vai ser ali nos finais da década de 70, início dos anos 80, naquele movimento de direta e já, em que o Brasil havia uma efervescência, depois de 21 anos de ditadura militar, de que agora as pessoas poderiam participar da vida diretamente, do público, e os evangélicos, e isso é absolutamente natural, qualquer grupo religioso pode se fazer representar, pode ter expressão política, não é esse o problema. O problema é quando este projeto vira um projeto de poder para eliminar o outro, que é um outro assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, a famigerada bancada evangélica nasce na década de 80. Uma primeira bancada evangélica tem uma média de 30, 35 deputados eleitos já pelas igrejas que sofreram uma metamorfose profunda na sua vida litúrgica, na sua vida, na sua relação com o mundo, que as igrejas chamadas neopentecostais, lá pela categoria do Paul Freston, que é um pesquisador, um dos primeiros pesquisadores a identificar essa sociologia da religião brasileira, que vão sair daquele discurso mais apoliticista, né? Apolítico ou mais escatologista, e começar a ter algumas concessões com o mundo, a relação com a mídia, né? Você sabe ali que existem algumas personalidades nesse período, como Edir Macedo, que vai se envolver com rádio, se envolver com televisão, e essa é a veia, né? Quer dizer, grupos que vão começar a se empoderar das massas, tendo veículos de comunicação que vão se tornar conglomerados enormes, e a mídia vai ter um impacto muito forte nisso aí, né? De que se agora a abertura política está chegando, não vamos esquecer que o que tá acontecendo no mundo ainda são as tensões de um mundo chamado da Guerra Fria, aquela ideia do comunismo, né? Que ainda hoje se fala muito, um fantasma que assombra muita gente. Então, um dos desejos que o evangélico vai começar a se envolver é o medo de repente, o Estado interferir na sua vida. Ou seja, olha o que os comunistas fizeram no mundo, né? Então é perigoso, os comunistas estão por aí, vamos nos fazer representar e barrar as leis para que nossa liberdade de culto seja preservada, né? Mantida, e o que é naturalmente, explicitamente exposto na Constituição de 88. Isso não é o problema, né? Ainda que em muitos pleitos políticos nós vemos aí uma gama de desinformação terrível indo para a sociedade, de que este ou aquele político vai fechar a igreja, que haverá uma perseguição política, mas constitucionalmente falando isso é indevido, isso é impossível de acontecer.
E aí, eu estou tentando te dizer como que eles se aproximam, né? Ali nos idos da década de 80, início dos anos 90. É onde se dá, então, essa virada de chave. Essa virada de chave. É aí, 80 para 90. Exatamente. E com a mídia. E com a mídia como um grande braço, né? Na vida da igreja em si, já que essa não é o tema principal, mas a ênfase é nos milagres, na teologia da prosperidade, aquela ideia de que, olha só, teologia da prosperidade pressupõe uma negação aquele pensamento que eu vou negar esse mundo pelo outro. Não, agora eu nego o outro por esse. Né? Na verdade, esse aqui é importante, então eu tenho que viver bem como marca fundamental de que eu sou um escolhido por Deus, eu tenho que prosperar e se não for assim, não será de outro jeito. Né? As doenças são rejeitadas. Então esse universo psicológico da mente pentecostal é afetado profundamente por essa convulsão política que acontece na década de 80 e 90. E aí, o que vem depois? É isso, a gente vai conversar então já no próximo bloco. Aguarda aí que daqui a pouco a gente volta com mais cenário de diversidade. Estamos de volta com o cenário de diversidade desta semana, que recebe o professor e teólogo Daniel Lima. E no bloco passado, a gente terminou falando sobre a ruptura entre os pentecostais ou neopentecostais, né? E essa aproximação deles com a política. E eu queria começar lhe perguntando qual, assim, eu não sei se seria essa a expressão, mas o modus operandi que passa a ser utilizado por esse grupo, né, na política. Bem, pegando um pouco da resposta do final do último bloco, o que caracteriza os principais grupos evangélicos brasileiros de origem pentecostal e posteriormente neopentecostal é o seu fundamentalismo doutrinário, ou seja, a sua hermenêutica, o seu modo de interpretar a Bíblia, que é baseado de maneira muito simples para o nosso ouvinte compreender, que é baseado naquilo, o que se está escrito então acontece. É literal, é experiencial. Não existem ferramentas de interpretações de uma maneira mais problematizadora para compreender aquele texto em um determinado tempo, contexto que foi escrito. E isso é crucial porque vai determinar toda uma vida religiosa muito ascética, muito separada de tudo. E como eu tinha falado, então o que fica de resquício? Quer dizer, eu me envolvo com a educação, eu me envolvo com ciência até certo sentido, eu me envolvo com a política agora, mas com alguns pressupostos bem definidos. E a moral é a principal delas, eu diria que é o fundamento. Então, se tem algum modus operandi, ele vem a partir de uma ideia de moralidade, né, cristã. E como é que eles entendem, né, essa moralidade? Então, a moralidade que precisa ser ao mesmo tempo preservada com valores morais, isso eu não vou aqui entrar no mérito de defender ou criticar porque isso faz parte da natureza do grupo. Mais uma vez, o problema é quando eu quero impor a minha maneira de ser do ponto de vista moral à sociedade. Isso não está, não existe nenhuma. Um dia desse alguém me perguntou como foi que Jesus, Cristo tratou as outras religiões. Como, Luciano? Ele não se preocupou com isso, não está na pauta de Jesus nos evangelhos nem uma única vírgula acerca de outras expressões religiosas. E você acha que naquele mundo antigo não haviam outras religiões? Com certeza. Onde o mundo era politeísta? Isso não está. Porque Jesus necessariamente, aí é importante a gente desvincular o Jesus histórico disto que fizeram com o nome de Jesus ultimamente, ele efetivamente não funda religião alguma. Ele é o mestre da vida, da espiritualidade, de um modo de viver absolutamente fora de qualquer arquétipo que pudesse ter referência. Você vai relacionar com platonismo, com estoicismo, beleza, aquela ideia de você transcender uma espiritualidade mais encarnada com as necessidades do mundo, mas necessariamente ele não funda religião alguma. O cristianismo é instrumento de uma interpretação de pessoas, de homens, que posteriormente vai se tornar uma religião constituída de forma e conteúdo. Então, esta questão moral não está presente nem nos discursos de Jesus. Ele não está ali fazendo grande discurso sobre homossexualidade, por exemplo.
sobre questões próprias e isso era uma coisa que, desde que o mundo é mundo, as pessoas são, como querem ser, mas fundamentalmente naquilo que eu faço, aquilo que orienta a minha vida para o outro. É nisso que reside a obra de Jesus, né? A resposta que eu dou. Então, quando você vê uma construção histórica de séculos, porque isso não é comportamento presente apenas nessas religiões ou nessas denominações pentecostais. Isso existe dentro do catolicismo ortodoxo ou romano também. Todas as expressões possuem os seus fundamentalismos. Basta lembrar 11 de setembro, né? Sobre que fundamentalismo alguém orienta as pessoas a entrarem no avião para destruir milhares de vidas em nome de Deus, né? Então é muito importante falar isso, porque senão acaba que é a pecha dos pentecostais. Não necessariamente. Mas uma vez que eu vou me envolver com a política, algumas coisas são inegociáveis do ponto de vista social. Então eu levo para a esfera pública alguns valores que não deveriam ser defendidos a todo e qualquer custo, como se fosse uma guerra, né? Quer dizer, eu tenho que defender isso aqui não vai passar e tudo mais. Aí você vê uma série de coisas que a chamada bancada evangélica começa a se envolver, que necessariamente, se você for olhar mesmo, trocando em miúdo os projetos, Jesus não tem nada a ver com aquilo. Mas é uma bancada que fala em nome de Deus. Inclusive tem um livro da Andrea Dipp, queria citar aqui, numa das pesquisas que envolvidas com isso, sobre a bancada chamada evangélica, que é a Frente Parlamentar Evangélica, mas que tem a fama de bancada evangélica. Em nome de quem? É a pergunta que ela faz, né? Quer dizer, o que está por trás da defesa desses valores, né? Existe uma pauta moral que se leva para, trocando em miúdo, no dia a dia da vida das igrejas, por assim dizer, que estão na mão de verdadeiros donos das igrejas. Não existe ali o sistema de governo das igrejas pentecostais é como se fosse um governo episcopal, uma pessoa, e é com base naquela tradição genética mesmo. Quer dizer, eu vou ficar aqui, a minha família vai reinar para sempre. Então, qual o impacto disso a longo prazo, durante 30, 40 anos, de uma pessoa que passou anos e anos e anos servindo a Deus, com a maior inspiração verdadeira possível, debaixo de uma só cabeça? Qual o impacto disso? Que você não vê esse tipo de coisa no Novo Testamento. As pessoas, o modo como o cristianismo se desenvolve, ele é muito democrático, por assim dizer, pela participação de muita gente. Né? Coletivo, né? Baseado coletivo. na questão da comunidade. É uma unidade na diversidade, né, da comunidade. Então tem vários problemas estruturais aí. Mas quando você fala da defesa dos valores morais, todo mundo se une. E aí eu costumo dizer assim, vamos colocar os momentos de ordem dos pleitos políticos. Esse universo neopentecostal, ele não possui um interesse de educação de base. Eu estou emprestando aqui esse termo lá da Igreja Católica, que utiliza muito isso, que eu acho muito positivo. A despeito de todas as atrocidades cometidas em nome de Deus que o catolicismo fez. Hoje nós vemos algumas alas da Igreja Católica muito comprometidas com a base, com o povo. E não é com um projeto de político A, B, C ou D. Não é com uma pessoa que vai ser eleita. É reunir as pessoas, a comunidade, o trabalhador, o agricultor, o operário, gente simples, para conversar sobre cidadania. Colocar alguns valores da vida, como é que funciona a nossa cidade. As pessoas esquecem que isso é política também, isso, né? Na verdade, Luciana, você falou o principal dessa conversa. É essa alma da essência da política, a vida da cidade, aquela vida que se faz ali. Então, por que não existe esse interesse lá? As minhas percepções de anos e anos e anos, eu costumo às vezes até dizer em algumas falas um pouco mais assim ousadas, durante aulas e palestras, que eu conheço os intestinos do sistema. Como é que funciona por dentro? Eu sei como é que as coisas são. Então não há esse interesse de conversar com um membro para instruí-lo. Vou te dar um exemplo básico. Quer dizer, um membro de uma denominação, vamos colocar de maneira geral, neopentecostal ou pentecostal, que está empobrecido. Ele é assíduo nos cultos, mas ele está desempregado, ele está doente, ele está com filhos para criar, para cuidar, talvez doentes, enfim, às vezes viúvas dentro do contexto. Mas eu prefiro, enquanto líder daquela comunidade, disparar
em série, envenenar a cabeça daquela pessoa de que ele tem que se preocupar com a pauta LGBTQIA+. É isto que é importante para ele. Não são as questões de a questão socioeconômica. Não é a questão de discutir um projeto. Não estou falando, mais uma vez, de pessoas, personalidades da política necessariamente partidária. Estou falando de fazê-lo entender quem é ele no Brasil, quem é ele na cidade. Porque ele provavelmente é fruto de opressão histórica. Ele está inserido em contextos históricos, mas aquela autoridade espiritual que, em tese, deveria ter o poder para dizer, para libertá-lo, né? Para dizer assim, olha, observe quem é você. Para que ele pudesse conseguir tirar o véu, adiciona mais um outro. Perfeita a sua análise, né? Quer dizer, observe quem é você nessa história, porque certamente se ele tem essas escamas desveladas, ele começa a enxergar quais são os projetos políticos que o favoreçam. Ele começa a desenvolver e aqui não se trata necessariamente de arquétipos ou construtos de direita e de esquerda, porque no campo da ponderação, tanto esquerda quanto direita possuem uma relação de bem-estar social, socioeconômico. O que nos assusta ultimamente são os extremos. Né? É aquela coisa e a cooptação dessas pessoas para um projeto de poder que só lhes pertence, é para eles e é por eles, e essas pessoas elas ficam ali empobrecidas anos e anos e anos, e elas conseguem só defender questões. E vamos aqui entre nós, falando de minorias, quem são os movimentos políticos do ponto de vista quantitativo ou até qualitativo que representem um mal à sociedade, as pautas de ordem LGBTQIA+, que possa considerar um assombro, um susto, um terror para essa pessoa? São ínfimos, não são nem 2% no cenário. Mas a gente sabe que é uma das comunidades mais atacadas, violentadas do mundo, né? Está no Brasil. Isso é uma outra história, eu não vou entrar nesse ponto, mas só para você entender como é que a força moral é muito grande. Alguns autores até dizem, né, que o problema do judeu está na mesa, o que se come. O problema do evangélico está na cama. Ele está preocupado com a genitália do outro, o que o outro vai fazer, como ele faz. Eu não sei se essa linguagem aqui é uma linguagem tão adequada, mas eu estou tentando colocar bem explícito para que as pessoas entendam que tem uma coisa envolvida aí que ela precisa desvelar. E não é o sexo, a orientação sexual do outro. Na política, o que nós estamos mais preocupados são questões que atingem a minha vida do ponto de vista socioeconômico, cultural, político. E as questões próprias relacionadas à minha religião, à minha confessionalidade, elas serão preservadas. Eu não terei os meus direitos cassados, porque isso é contra a lei no Brasil. Então, daria muita coisa, muito pano para manga esse assunto aí, viu? Mas se é que tem um modus operandi, a pauta moral é a pauta mais visceral, é o nervo, nevrálgica da coisa, né? Esses ambientes. E já que leva a esses extremismos, a gente já puxa aí a questão desse cenário mais recente, né, que é essa relação aí da igreja com o bolsonarismo. Né? Então, há aí um novo tipo de doutrina voltada a esse poder? Olha, é interessante que os evangélicos envolvidos na política, eles têm, como qualquer grupo, amadurecido, né? Observa-se que a história de apoio que alguns grupos, os maiores grupos dão, já tem de 2, 3 décadas. Eles estão à esquerda e à direita, essa não é a questão. Eles mudam rapidamente de cor. Tem um autor que diz que eles são o útero do centrão, né? Eles mudam conforme a conveniência, né? Eles estão ali orientando, e eles esquecem que durante determinado momento que se apoia alguma pessoa, eles utilizam de todas as performances possíveis para demonizar o outro. O pior tipo de jeito de se fazer política é esse, é a eliminação do outro, do meu adversário político como um inimigo, não adversário político de ideias. Porque tem essa diferença. Você pode muito bem não concordar com a ideia do outro e discuti-la, mas ter o diálogo. Mas te eliminar
né? Quer dizer, demonizar, trazer temas sensíveis a essa questão espiritual, de demônios. Um dia desse, eu conto sempre essa experiência, e eu acho que é importante dar esses exemplos para a gente entender essa chave aí que você está trazendo do contexto atual. Uma pessoa veio no privado, porque eles vêm, tem muitos alunos aí dos últimos anos que conversam bastante, inclusive no privado, porque não podem falar. Já pensou, onde é que se pode, a liberdade que tanto se defende, eu não posso... Isso, né? A pessoa não poder debater não pode ideias. conversar, não posso conversar porque não existe espaço para isso. Esta é a pauta, inclusive um dos líderes principais das igrejas pentecostais, abertamente em seus eventos, diz, olha, pare de besteira, política é momento. Beleza, a gente vai brincar com a cabeça das pessoas como a gente quiser, a gente não vai avaliar qual o impacto psicológico disso, o impacto espiritual disso, do ponto de vista da divisão, que acontece, as famílias ficam brigadas, ficam divididas, a própria igreja reparte. Não, isso aí não importa. O que importa é que esse é o momento, nós estamos determinando agora, né? Nós precisamos enfatizar isso. Mas falando dessa necessidade que você acaba de dizer, de poder conversar livremente. Alguns alunos vêm no privado e começam a perguntar, às vezes até interessado, por que isso, por que aquilo? Porque no ambiente que deveria ser favorável, saudável para ele discutir, esclarecer, ele não tem. Né? Aí um deles, às vezes também vem para provocar, né? O professor, o pesquisador, tá vendo aí? Parece que o Lula estava dando posse a 2 ministras mulheres do seu governo, eu não sei necessariamente, não lembro a pasta, mas ele chamou ali um pessoal, se eu não me engano, do candomblé, que estava cantando, fazendo um canto a Exu. Foi a ministra da Igualdade Racial. Muito bem lembrado. E daí, aí estava aquele canto, aí ele pegou o vídeo e mandou para mim, tá vendo aí? Antigamente... isso aí era dedicado a Jesus, agora está dedicado a Exu. Quer dizer, Exu é o demônio. Exu, na cabeça dessa pessoa, é o próprio Satanás. E aí que é fruto de uma visão colonialista também. Também. Né? Porque para quem é de religião afro, tipo, eu sou... Pronto. Mas a gente não acredita em demônios. Tá vendo? Né? Basta esclarecer um pouquinho, mas não tem tempo para isso. É um rolo compressor. Eu preciso só aceitar que ele acabou. Não é Jesus, é do diabo. É uma religião binária, né? Maniqueísta, baseada no bem e do mal. Isso não tem nada a ver com Jesus, necessariamente, né? Ainda tem esse outro aspecto. Mas, finalizando, como é que eu vou responder uma pessoa que me responde? Tá vendo aí? Antigamente, esse palácio era... E a primeira-dama, ela reforça esse papel, né? Quando ela vai, ela se utiliza do espaço das igrejas para cooptar, dizendo, olha... tinha altares a demônios aí, não sei o quê, né? Agora sim chegou o príncipe da paz, o Messias, Salvador, purificador de todas as coisas. Quer dizer, essa visão de trazer para a política uma ideia teológica, transcendental, de céu e inferno, isso está muito presente, são mecanismos, né, na mente dessas pessoas. Então eu respondi assim, olha, só para você entender, porque é uma grande confusão. O tema original da nossa conversa, a laicidade. Eu falei assim, cara, o nosso Estado é laico, eu não vejo nada de errado. O Lula está dando posse, trazendo ali uma religião afro para ter uma participação num canto. Eu cutuquei de verdade, porque eu falei assim, olha, eu prefiro um canto a Exu. Com certeza esse canto a Exu é mais bonito do que as cenas de barbárie cristã que nós vimos no último domingo, porque era próximo dia 8 de janeiro, né? Barbárie cristã, porque eu vi as cenas, né? As pessoas filmando, cantando hinos que eu aprendi quando era criança na igreja, os hinos de guerra, nosso general é Cristo, agora nós invadimos tudo, tá tudo errado, misturou, foi longe demais a coisa, né? Ele não entende que aquilo ali, o Estado é laico, amigo. Então, na verdade, o presidente da República, se ele quiser ter uma boa relação sadia com as religiões, ele tem que abrir o palácio para todas as religiões. Não existe um projeto teocrático para ser a tua religião, que também é a minha, que eu não nego a minha fé, eu sou cristão. Apesar de tudo, eu tentei separar essas coisas e manter a minha espiritualidade sadia, porque é possível fazer isso, sabe? Mas vamos lá, é por aí. Muita coisa a falar, Luciana. Muito, professor. E a gente vai conversar mais um pouco ainda no próximo bloco, e daqui a pouco volta com a gente. Estamos de volta com o último bloco do Cenário Diversidade de hoje e eu queria começar te convidando para acessar as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo. Lá você vai encontrar todos os episódios, né, aqui da nossa temporada, das temporadas anteriores e também o material jornalístico produzido pela nossa equipe. Professor Daniel, a gente terminou, né, o bloco passado falando sobre essa questão
desse novo cenário aí do bolsonarismo, né? Essa relação das igrejas com o poder e tudo mais. E aí eu queria conversar com o senhor agora, começar perguntando como é que se dá nesse novo cenário, ou até mesmo talvez ter uma ligação com os anteriores, né? Da computação desses fiéis eleitores, né? E tem uma diferença? Se aprimorou essas técnicas? Não sei se seria bem essa também a expressão. Olha, eu acho que o Bolsonaro, ele não é uma pessoa ingênua nessa história. Tá? Desde 2016, eu acredito que ali nessa ruptura de governos que o impeachment da Dilma, aquela questão da fala dele na sociedade ser muito pragmática, carregada de palavrões em alguns momentos para falar a linguagem do povo brasileiro de maneira geral, mas no contexto evangélico a aproximação com esses grupos se deu de uma forma muito pensada, né? Para além da pauta moral, alguns slogans, como ele começa a campanha dele falando a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Isso aí é falar com... Olha só que bonito, o presidente falando no versículo bíblico. Imagina essa mentalidade. Logo depois vem ali o Deus, pátria, família, e agora depois veio liberdade. E por último, né, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então esse tipo de slogan, ele é pensado. Existe toda uma semiótica por trás dessa linguagem, né? E a gente precisa interpretar. O texto da pesquisa apresenta essas nuances. Eu não vou entrar aqui necessariamente nos detalhes. Uma outra coisa que vem nesse ambiente também de cooptação, veja só, quando eu falei dos Estados Unidos, tudo começa por lá. Essa ponte direta do protestantismo, chamado protestantismo de missão, que vai dar origem a esses pentecostalismos, no plural, e depois esses neopentecostalismos, agora há quem fale um pós-pentecostalismo, eles estão muito linkados com a ideia de uma teologia do domínio. Alguns teólogos norte-americanos estabeleceram isso, e basicamente, Luciana, porque quando eu falei agora da hermenêutica, né, para você entender, você pode perceber a ênfase no Antigo Testamento, você deve conhecer aí a divisão bíblica, né, é visceral. Então essa teologia do domínio, em linhas gerais, né, explicando basicamente, vem da ideia de que no Antigo Testamento, Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, escolhe dentre todas as nações da terra Israel para ser o seu povo. E as outras nações, elas haveriam de se dobrar sobre esta nação. Havia todo um projeto ali relacionado a riquezas, a terras, né? Muita terra, até hoje tem essa questão palestina lá, mas é oriundo disso tudo, das interpretações dos textos sagrados do passado. Então existe ali uma escolha de aquela história toda do Egito, de livrar o povo, então todo um povo que sofre, mas depois é vitorioso, para uma terra que emana leite e mel. Então, por que eu estou falando da questão da teologia do domínio? Porque com base nessa percepção, esses teólogos americanos, lá na década de 70, eles pensaram isso primeiro, depois veio para cá, né, com outros nomes aí conhecidos do meio neopentecostal, se fundamenta na ideia de que a igreja, então, seria a substitutiva de Israel. Olha só onde nós vamos chegar. Então, as promessas de dominação agora é para a igreja. Por isso que você vê as faixas do Brasil, ou as bandeiras do Brasil, ou os dizeres, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esse texto não está no Novo Testamento, esse texto está no Antigo, nos Salmos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, que o salmista está dizendo? Aceitem o meu Deus e destruam os seus para que você seja feliz verdadeiramente. E era esse o funcionamento da lei. Da vida veterotestamentária, no Antigo Testamento. Agora imagina eu trazer essa mesma mentalidade para tempos modernos e dizer que o outro, Deus do outro, precisa se submeter ao meu, e o Brasil é do Senhor Jesus, então eu vou dominar. Como a gente ouvia certas frases, né? As minorias vão ter que desaparecer, lembra disso?
Quer dizer, a religião, o Brasil é um país cristão e tudo mais. Então essa ênfase de que a igreja vai agora pegar os espólios, né? Quer dizer, vai pegar as riquezas para si, ela vem dessa teologia do domínio, eu vou dominar. Existem autores que dizem, eu digo no texto claramente isso, de que eles dizem que o melhor modelo para os tempos atuais é o regime teocrático cristão. Então eles estão dizendo abertamente, explicitamente isso. Isso fere noções profundas de liberdade, né? Da organização dos poderes, aquela coisa toda de democracia, minha amiga. Vamos falar assim. Então, essa teologia do domínio colocada na veia nada mais é que um projeto de dominação de uma sociedade que precisa ser cristã. A todo custo, a todo e qualquer custo. Então, passa por essa ideia. Agora, se você observar basicamente, eu não vou aqui dar aula de Bíblia, mas observe. Se essa interpretação é a dominante para esses grupos que se envolveram com a política, haveria uma interpretação saudável sobre a ideia de feliz a nação cujo Deus é o Senhor? Será que Deus, sob a ótica do Novo Testamento, são perguntas teológicas, tá? Escolheu uma nação para governar as outras, em detrimento das outras? Haveria fundamento? Deus escolheu o Brasil? Vamos colocar assim. Então, fundamentalmente, na teologia, existe uma área que a gente chama de eclesiologia, que é a teologia da igreja. Então, esse erro básico é dissipado com uma leitura de 10 minutos. Não demora muito. 30 minutos, pronto. Ou seja, se existe uma nação que pertence a Deus, sob a ideia mais límpida e essencial do cristianismo, a nação é a igreja, não é um país. E não é uma igreja denominação, instituição, CNPJ, templo. São pessoas. Olha como é que quebra todo o esquema. Quebra o esquema da dominação. Em outras palavras, numa interpretação básica e límpida, eu estou sendo igreja neste momento aqui. Eu estou esclarecendo, eu estou, falando às pessoas, eu não estou negando a minha fé. Pelo contrário, eu estou tentando dizer, olha, alguma coisa aconteceu no meio do caminho e a gente precisa... Uma pessoa me perguntou hoje de manhã, como se tornar cristão em um ambiente que o cristianismo se tornou sinônimo de ódio, de discurso de ódio, de perseguição, de morte e tudo mais? Aí eu falei assim, pois é, o nosso dever é separar a espinha do peixe, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, sob a perspectiva neotestamentária, a ideia de nação, Luciana, não é uma nação-país, é uma nação de uma igreja que é um organismo espiritual composto por pessoas, seres humanos, em Manaus, na China, na Europa, na África, em qualquer lugar do planeta. Ele não está no arquétipo fechado. É uma ideia sensacional, não é? Então, eu acho que essa ideia, ela quebra todo o projeto de dominação, por assim dizer. Porque a teologia do domínio, ela vai na direção contrária disso. Professor, a gente falou no bloco anterior sobre a questão das bancadas evangélicas. O senhor começou a falar, mas ali numa visão nacional, digamos assim, e trazendo para o nosso contexto local. Como é que o senhor avalia? Olha, eu tive uma experiência que me é muito rica, curiosa, mas ao mesmo tempo até contraditória, porque durante muito tempo eu estive dentro de uma instituição e quando nós estamos dentro de uma instituição, o nosso discurso ele precisa se coadunar, assim como você está aqui na revista Cenário, né? Você não vai falar mal da sua revista, noções básicas. Mas os evangélicos avançaram muito em alguns temas importantes, como a educação. Imagina uma instituição de ensino autorizar junto ao MEC um curso de ciências da religião, em tese para formar professores de ensino religioso. Existe uma lei, né, que o professor de ensino religioso ele precisa ter uma formação nessa área. Ele não precisa ir para os... Olha só um outro problema delicado. Seria outro programa, viu, Luciana? O professor, no espaço público da escola, ou no município, ou no estado, ensinar ensino religioso a sua religião. É tanto errado o cristão ensinar a sua religião como o candomblé-cista ir para lá e ensinar dele. É errado. Existe um espaço ali muito democrático de pessoas que têm variadas expressões e que o professor precisa respeitar todos os olhares. Sim. Então, isso é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de, em 2021, se eu não me engano, ir ali na Assembleia Legislativa, num diálogo interreligioso, dentro da escola do Legislativo, ali da Jaci Braga, não sei se você a conhece, mandar um abraço aí para ela, mexeu aqui comigo ainda agora.
Mas, e ali foi um pouco contraditório, porque ao mesmo tempo que eu estou falando dentro da Assembleia do Estado, né? Não estou nem falando do município, mas isso também é recorrente no município, que o espaço plural precisa ser respeitado, que a instituição de ensino está com essa proposta. O que se sabe dos corredores? É que aquela bancada, que é a expressão da bancada evangélica presente aqui, é a que mais causa tumulto e problema e perseguição contra as outras expressões religiosas presentes na cidade de Manaus. Então, não só expressões religiosas, mas minorias. Grupos minorizados. Então é uma tensão, e eu consegui ali naquela fala, pelo menos desenhar para além do discurso institucional que eu representava, biblicamente, usando um texto de Paulo em Atenas, que era uma expressão, Atenas uma cidade cosmopolita e de expressão de filosofias e religiões outras, né? Qual é o comportamento do apóstolo Paulo no Areópago? Ele não chega lá dando chute na santa. Quem ouviu isso aqui entendeu, né? O que eu falei. Acho que quem é lá dos anos 90 lembra. Quer dizer, ele chega lá elogiando a religiosidade dos gregos, que era latente na rua, onde se passava via as expressões, as formas, as expressões materiais das religiosidades. Paulo elogia e cita as fontes deles. Imagina eu citar as fontes da sua religião, como você me apreciaria? Falei, poxa, o Daniel está citando os meus autores, que legal. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Mas essa gente não consegue compreender. Eles vão para a guerra para eliminar o outro. Ele não consegue ver o texto bíblico como um texto libertador, na expressão do diálogo, do respeito, da autoridade do outro. É claro que Paulo não vai negar o discurso de Jesus Cristo como ressurreto, inclusive naquele texto. O texto diz, inclusive, que quando Paulo fala da ressurreição, os gregos dizem, sobre esse assunto conversaremos outro dia. Porque a coisa era muito, né, racional, não era metafísica, né? Agora você viajou, não vou falar sobre vida após mortos, os mortos pela lei da física, mortos são mortos e morrem, né? Os mortos permanecem mortos, não ressuscitam. Mas ele dialoga com as fontes dos gregos naquele texto e ele respeita todo mundo. Ele está sendo educado. Ele fala de código. Não seria essa uma dica, uma chave para os parlamentares se comportarem melhor? A gente vê nessas comissões o desprazer que é a ignorância. Parece que eles são encarnadamente aquilo que os seus eleitores são em alguns momentos, sabe? Truculentos, né? Isso deve ser também uma mise-en-scène, talvez, né? Pra dizer, olha, eu sou que nem você. Então, até que ponto? Porque esse texto, Luciana, ele prenuncia um segundo texto para falarmos de política do ponto de vista essencial, sadio. O cristão, em suas variadas expressões, inclusive pentecostal e neopentecostal, pode continuar tendo as suas posições políticas. O que ele precisa é crivar alguns comportamentos que são abusivos, que ultrapassam o respeito ao outro, a alteridade, a diversidade, né, a liberdade do outro, a perspectiva de compreender como é que a nação funciona. Não há aquela educação de base que eu falei, ele vai manifestar o que ele tem. Ele migra para a religião, eu falo isso no texto, ele migra para o campo político as convicções religiosas. Política é vida complexa, não é preto no branco, não é binário, não é maniqueísta. Então as expressões, a realidade, ela precisa ser investigada no campo das ponderações, da razoabilidade, do que é racional. Não é como aqui no sino, não. Isso tem um problema sério lá na frente. Então o que eu prenuncio nesse segundo texto é o modo como o cristão deve participar. Você sabia que passa por isso pela educação de base, passa por inclusive pela ideia, olha só como eu sou romântico, pela ideia de vocação. Você sabe que um dos principais problemas não é da classe política evangélica em si, da frente evangélica, da bancada evangélica, é da política enquanto sistema brasileiro. Um dos principais problemas é a falta de vocação para aquilo. As pessoas não têm dom para aquilo. Elas se metem naquilo para ganhar dinheiro. Sim.
Né? E quantas pessoas não estão, às vezes, dentro das próprias, da sociedade como um todo, a sociedade civil organizada, ou nos grupos que se faz representar e que tem aptidão para coisa, para administração pública, para se envolver, porque é por meio da política que vem as transformações que nós precisamos, de ordem socioeconômica e tudo mais, cultural. Se nós colocamos pessoas lá que não têm caráter, como é que vai ser? Então, isso passa por uma substituição, por uma reforma política de tal forma que atinja também aquelas pessoas que estão lá, que estão indo representar os eleitores. Eu acho que isso é sugestivo, porque é muito ruim, enquanto pesquisador, a gente ficar só nesse campo da crítica, sem apontar direções. Eu não sou de fazer isso. Então, eu preciso ir para a sala de aula, levar os meus alunos a compreender o problema. Existe um problema? Né? Agora você vai demonizar os evangélicos por causa disso? É todo mundo que está fazendo isso? É claro que não. Né? E os evangélicos são plurais, é um grupo muito heterogêneo, não é aquilo ali. Mas é claro que a cooptação bolsonarista desenhou um perfil que os cacos aí estão ainda quebrados no chão, a gente vai demorar muito tempo, porque mancha o próprio sentido essencial da mensagem do Cristo dos evangelhos. Mancha profundamente. Imagino, professor. Como o senhor falou, é um assunto muito amplo, né? Aqui é só mesmo aí um gostinho, né? Para as pessoas se interessarem, buscarem mesmo esse material que é produzido na academia. Com certeza, ler os textos do professor Daniel, de outros professores que ele também citou aqui, eu acho que isso vale muito a pena. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação, né? Acho que foi assim, uma aula muito esclarecedora mesmo sobre o tema. E quem sabe a gente volta aqui, né, para conversar sobre outros assuntos também. Eu lhe agradeço. Muito obrigado, tá? Desculpa aí se a gente extrapolou no tempo, mas é porque o assunto ele realmente tem uma importância e relevância. Eu quero agradecer ao programa Cenário pelo convite, né? E convidar a todos aí para compartilhar esse conhecimento aí com quantos puderem. Um grande abraço a todos e todas. Eu agradeço também a você que nos acompanhou e deixo o convite para voltar a assistir a gente na próxima quarta-feira, às 9 da noite. Até lá!